uma das esposas de um dos donos do tráfico, ela ia sempre aos meus cultos às sextas-feiras. E aí, um dia ela terminou o culto, ela sempre levava uma bolsa de dinheiro pro culto, uma sacola mesmo de mercado. Ela levava sempre a oferta dela. E um dia ela disse pra mim que eu fiz ela enxergar Deus de uma forma que igreja nenhuma fez. Que é, eu posso ir pra igreja que Deus vai me ouvir. E aquilo ali fez ela começar a conversar com o esposo dela que iria valer a pena largar tudo aquilo. Aquilo me deu um impacto, porque normalmente a gente faz um nível de separação para que a pessoa esteja dentro da igreja. A gente fala para a pessoa, ó, você pode até vir, né? Mas desse jeito você não pode. Eu já tenho um estilo de mensagem diferente. Você pode até vir. Se você se entregar e o Espírito Santo te tocar, eu duvido que você não seja transformado. Então aquilo me deu um impacto, porque a gente sabe que esse povo que é do movimento, eles sempre vão para a igreja para pedir livramento. Então ela me contou aquilo e depois de alguns anos eu soube que o esposo dela estava dirigindo uma congregação na favela da Rocinha. Caramba. Então essa história para mim é a que mais me dá impacto lá no meu início. Eu não tinha experiência para falar, mas alguém estava ali entendendo Deus de uma forma diferente. Então eu digo que valeu a pena eu ter passado ali, naquele lugar ali. E entre outras histórias, mas essa para mim me dá impacto porque eu não tinha experiência, né? Não tinha uma experiência de assumir uma igreja, de pregar, de cuidar de um rebanho. A experiência foi toda na prática. E eu guardei isso comigo. Ela sempre ia somente nos cultos de sexta-feira. E ela falou isso. Eu aprendi a orar a partir de ouvir você e não ter vergonha de Deus. Ou seja, quando você consegue entender que Deus consegue entender os seus limites, aí muita coisa muda, né? E esse chamado de pastor, antes de você se tornar, já queimava no seu coração ou... Eu acho que não pastorear a nível, assim, pastor local, né? Mas o chamado queima desde a minha adolescência, mas para ver Deus me usando nas áreas espirituais. O pastor local acho que não queimava tanto. Você se dá com essa realidade quando você tem que assumir uma igreja. Mais itinerante, né? É, mais itinerante. Acho que todo pastor ele quer iniciar sendo um itinerante, né? Porque aí você consegue pregar. O pastor local ele tem que apacentar, e aí muda, né?